Olá, nós somos alunos da Universidade de Fortaleza, da disciplina de Análise Preditiva e Negócios, e com a orientação da professora Isadora Osterno, nós vamos apresentar um trabalho sobre a análise preditiva da arrecadação do ICMS no Ceará com modelos ARIMA. Os membros desse projeto são Carlos Henrique Moraes, Guilherme Carlos da Silva, Jonathan de Assis, Caio Levi de Oliveira, Natiele de Lima Ferreira, Otacílio Vieira e Pedro Henrique Santos. Agora eu irei falar sobre o principal desafio do nosso trabalho, que é realmente a questão da incerteza fiscal como esse obstáculo de desenvolvimento do Estado. O governo do Estado do Ceará enfrenta um desafio que é muito crítico, que é a dificuldade em prever a arrecadação do ICMS, que é a sua principal fonte da receita. Essa receita ela representa 89% dos tributos, isso no ano de 2023. O que essa incerteza pode afetar? O planejamento orçamentário, que pode ser comprometido. As variações inesperadas, elas dificultam a alocação eficiente de recursos na Lei Orçamentária Anual, a mais conhecida como LOA, e também no Plano Plurianual, que também é conhecido como PPA. Também pode causar esse risco do endividamento, que são os déficits de receita, que podem forçar um aumento na dívida pública ou também em atrasos de pagamentos. Além disso, nós temos os investimentos que podem ser ameaçados. Esses cortes orçamentários e atrasos em projetos essenciais de infraestrutura, saúde e educação se tornam uma ameaça real. O objetivo do projeto é abordar o problema da incerteza fiscal enfrentada pelo governo do Estado do Ceará, com foco nas dificuldades relacionadas à previsão da arrecadação de receitas, especificamente do ICMS. Analisar como variações inesperadas nessa arrecadação afetam o planejamento orçamentário e a gestão pública, comprometendo a alocação eficiente de recursos e podendo resultar em cortes de orçamento, atrasos em investimentos ou aumento do endividamento estadual. Público-alvo tem o estratégico, que são gestores públicos estaduais, como por exemplo Cefaz, Ceplag, que necessitam de previsões confiáveis para planejamento orçamentário. E tem também acadêmico e extensão, que são pesquisadores, estudantes e a sociedade civil interessados na aplicação de ciências de dados à gestão fiscal transparente. O produto final é um relatório de previsão em formato audiovisual, YouTube, para disseminar o conhecimento de forma acessível e transparente. E de onde nós pegamos a nossa base de dados? Nós coletamos todas as informações diretamente do site da Secretaria da Fazenda do Ceará, a Cefaz-CE. Nós pegamos as informações referentes à arrecadação de ICMS no período de 2019 até 2025, mas em 2025 nós só tínhamos a informação referente até o período de julho de 2025. Então essa foi a base utilizada para a nossa predição. E o que nós utilizamos como bússola para o nosso projeto, para poder fazer esse modelo preditivo um pouco mais ideal? Nós utilizamos o ARIMA sazonal para poder navegar essa complexidade que é a série de ICMS. Mas por que o ARIMA? O ARIMA ele é um objeto de predição muito poderoso. Ele é uma técnica clássica e também robusta, que é amplamente utilizada em economia e em finanças para poder prever séries temporais. Outro motivo é a flexibilidade. Ele consegue capturar simultaneamente a tendência de longo prazo e os ciclos sazonais presentes nos dados. Outro também é a questão da automatização e a confiabilidade. Utilizamos funções em R que selecionam os melhores parâmetros de forma estatística, garantindo o rigor metodológico. Bem, antes de tentar prever o futuro, precisamos entender o passado. Para construir um modelo preditivo robusto, o primeiro passo foi realizar uma autópsia dos dados históricos da nossa arrecadação. Nós utilizamos uma técnica chamada decomposição de série temporais, para separar o sinal do ruído. Como vocês podem ver no gráfico, separamos o comportamento da arrecadação em três componentes principais. Tendência, claramente positiva, vemos um crescimento constante ao longo dos anos, mostrando que a base da arrecadação está expandindo. Sazonalidade,
se repete perfeitamente a cada 12 meses, com picos e vales previsíveis. E aleatório. É o que sobra. É o ruído que não conseguimos explicar com padrões simples. Com base naqueles padrões, definimos a arquitetura do nosso modelo em uma ARIMA sazonal com drift. A parte ARIMA cuida do curto prazo. Ela diz que os resultados desse mês têm uma forte relação com o que aconteceu no mês imediatamente anterior. A parte sazonal modela o ciclo que se repete a cada 12 meses. O P igual a 2 considera a influência dos mesmos meses em anos anteriores. Já o D igual a 1 remove o efeito sazonal para estabilizar a série. O comportamento drift captura aquela tendência de subida que vimos antes. Ele incorpora um crescimento médio de cerca de 9,25 milhões por mês. Agora vamos falar sobre os coeficientes e métricas de ajuste do modelo. Os coeficientes no nosso projeto mostram a força de cada componente do modelo. Métricas como A e C e B e C confirmam que o modelo alcança um excelente equilíbrio entre precisão e simplicidade, evitando complexidade desnecessária. Agora, o nosso projeto ele consegue fazer uma previsão de curto prazo. O modelo ele consegue capturar com precisão a tendência de crescimento, conforme é visto, e a forte sazonalidade anual, projetando também os próximos meses. Nesse gráfico, nós podemos ver que a linha preta ela está representando os dados históricos, o que já foi realizado, e a linha azul ela está mostrando a previsão que o ARIMA trouxe para nosso projeto. Essa área sombreada, que é vista um pouco acima do azul mais forte, é justamente a questão do intervalo de confiança e demonstra também o nível de incerteza. Nesse gráfico, o alargamento do intervalo de confiança é uma característica fundamental dos modelos de previsão. Ele quantifica o risco, quanto mais distante a previsão, maior a incerteza. A ferramenta é mais poderosa para o planejamento orçamentário de curto e médio prazo. As projeções de longo prazo são úteis como um guia de tendência, mas devem ser usadas com cautela. E quais são os insights que nós podemos retirar desse trabalho que irão contribuir para as estratégicas para a gestão fiscal? Nós trouxemos 3 pontos. O primeiro é essa questão do crescimento contínuo e mensurável. Nesse quesito, nós podemos prever que a arrecadação do ICMS no Ceará ela deve manter uma trajetória de crescimento consistente, impulsionada por um drift de aproximadamente 9,5 milhões de reais ao mês. O segundo ponto é a questão da sazonalidade forte e previsível. Os ciclos anuais de arrecadação são bem definidos. Isso permite antecipar meses de alta e também de baixa. Isso serve para otimizar o fluxo de caixa e também o planejamento mensal. O terceiro ponto é a incerteza, que agora é um pouco mais gerenciável. O modelo ele não elimina a incerteza, mas quantifica através dos intervalos de confiança. Isso irá permitir que a gestão consiga trabalhar com 3 cenários diferentes: o otimista, o pessimista e um pouco mais provável, para que seja utilizado para fazer um planejamento mais resiliente. E após tudo isso, ao reduzir essa questão da incerteza fiscal, esta análise se torna uma ferramenta de apoio direto à gestão pública, permitindo 3 situações: a alocação de recursos mais eficiente, que ao conseguir direcionar verbas para as áreas prioritárias com um pouco maior de segurança, a mitigação de riscos fiscais, ao reduzir a necessidade de cortes orçamentários emergenciais ou também um aumento do endividamento. Outro ponto seria a transparência e capacitação. Ao compartilhar essa metodologia, nós fortalecemos a transparência fiscal e capacita novas gerações de analistas. Ao todo, esse trabalho ele atinge 3 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a ODS 8, 10 e 16. A 8 ela fala sobre o trabalho decente e o crescimento econômico. A ODS 10 já traz a questão da redução das desigualdades. E a ODS 16 ela fala sobre a paz e a justiça e também as instituições eficazes. E aqui nós chegamos ao fim da apresentação do nosso projeto
de análise preditiva de negócios, utilizando a ferramenta Arima, para poder fazer a previsão das incertezas fiscais de ICMS no estado do Ceará. Obrigado pela atenção.